Mais uma vez o Flamengo comprou briga com todos os clubes do país e nesse momento alguns presidentes e dirigentes de outros clubes do futebol brasileiro já deram entrevistas e já falaram publicamente na possibilidade da criação de uma liga sem o Flamengo por conta de toda a indisposição e briga nos bastidores que o clube rubro-negro tem causado. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir só para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like que é muito importante e também ativar o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que a gente fizer uma live por aqui, beleza? Vamos falar dessa briga que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro, porque se você procurar aí na internet, inclusive o UOL fez uma matéria muito boa sobre isso, alguns presidentes e dirigentes do futebol brasileiro, você já deve saber que nos bastidores estão trabalhando por uma liga do futebol brasileiro para desvincular o campeonato da CBF e alguns dirigentes já falam que o Flamengo pode até ser excluído dessa liga. Claro, ninguém é ingênuo e ninguém rasga dinheiro. Todo mundo sabe que o Flamengo, por ser a maior torcida do país e uma nova liga, na verdade, qualquer novo negócio precisa de muitos clientes e muito dinheiro, e você tirar o Flamengo, você vai tirar boa parte da receita que viria para essa liga. Então todo mundo entende que é muito difícil você criar um novo campeonato excluindo o Flamengo. Mas o Flamengo ele tem se indisposto tanto com os outros clubes que eles já pelo menos consideram essa possibilidade. Isso já tem sido colocado em pautas de conversa dos dirigentes dos principais clubes, pelo menos dos 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa briga entre Flamengo e os outros já vem de alguns anos, basicamente ali desde o início da gestão do Landim. O último problema, que é o que está rolando agora, é por conta da volta do público. Por quê? Basicamente, os clubes brasileiros estavam conversando de uma forma, de uma rodada em que todos eles, para ser justo com todo mundo, todos eles pudessem voltar com o público nos estádios ao mesmo tempo, para você não ter um desequilíbrio técnico do campeonato, onde alguns voltariam e outros não. Só que enquanto os clubes estavam decidindo isso, o Flamengo decidiu ele por si só, independente dos outros, sem consultar ninguém, sem se preocupar com a isonomia do campeonato, ele colocar o público no seu estádio, fazer jogos no Maracanã com o seu torcedor e cada um por si, cada um que voltasse quando pudesse voltar. Isso irritou demais os outros clubes, porque, como eu falei aqui, eles estavam trabalhando de uma forma que fosse boa para todo mundo e o Flamengo basicamente só pensou nele, como já vem sendo há algum tempo. Se você abrir o noticiário esportivo, você vai ver vários dirigentes criticando essa postura do Flamengo. O Flamengo falando que quando o Flamengo cede, na verdade, 5, 6 jogadores, mais da metade do seu time titular para as seleções, ninguém se preocupa com a isonomia do campeonato. O que eu acho um argumento bem ruim, porque se a gente imaginar o calendário brasileiro, o Flamengo ele aprova todos os calendários. Por quê? O calendário de 2021 ele foi decidido em 2020 e enviado a todos os clubes que aprovaram. Então, lá atrás, o Flamengo aprovou esse campeonato sabendo que a data FIFA ia cair durante os jogos do clube, durante fases especiais, fases finais da Libertadores, da Copa do Brasil e tudo mais, e ele aprovou no ano passado. Como é que um clube que aprova o calendário um ano antes vai reclamar no dia que chega? Ele já sabia o que ia acontecer quando ele assinou e decidiu entrar nessa competição. Mas, enfim, é claro que não seria discutido a saída de um clube do campeonato assim só por conta de uma rusga entre volta e não volta público nos estádios. O problema é que o Flamengo é reincidente em comprar briga com todo mundo. Às vezes, até há clubes que concordam com a opinião do Flamengo, só que a forma que o Flamengo tem se imposto para cima dos outros tem incomodado a todos. Um grande exemplo é ali em 2019, quando foi votado sobre venda de mando de campo. Você deve lembrar que ali até 2019, 2018, mais ou menos, era permitido que o Avaí vendesse o jogo para enfrentar o Flamengo em Brasília, que, sei lá, o Juventude vendesse o jogo para o Paraná para enfrentar o Palmeiras. Vocês lembram que isso acontecia? Como isso começou a acontecer várias vezes, e isso invertia o mando de campo, porque quando o Avaí joga em Florianópolis, ele joga em casa. Quando ele joga em Brasília contra qualquer outro grande, esse mando de campo acaba invertendo. Os clubes decidiram fazer uma reunião para regulamentar como seria essa venda de mando de campo. Alguns clubes defendiam que tinha que proibir, cada um tinha que jogar no seu estádio. Outros, menos radicais, achavam que o clube poderia até vender, mas deveria ter um limite, vender no máximo 3, vender no máximo 5 jogos por ano. E outros clubes defendiam que cada clube fazia o que quisesse, vendia quantos jogos quisessem, e essa era a opinião do Flamengo e de vários outros.
Só que o problema é que enquanto estava todo mundo debatendo qual era a melhor forma, cada um dando a sua opinião, quando chegou a vez do Flamengo falar, basicamente ele falou que ele era o único clube nacional do país, que os clubes estavam com inveja, que estava todo mundo querendo proibir só para prejudicar o Flamengo, que era todo mundo contra o Flamengo, e todos os clubes que estavam lá, até os que concordavam com a posição do Flamengo em vender quantos jogos o clube quisesse, votaram contra o Flamengo pela postura arrogante que o Flamengo adotou. Então, nesse momento, às vezes, o problema nem é a opinião do Flamengo, nem é a oposição do Flamengo. Talvez tenha clubes nesse momento que concordem com o time rubro-negro que deve-se voltar o estádio, os públicos nos estádios, cada cidade, quando for liberada, cada um por si. Só que o problema é que a forma que o Flamengo se impõe, a forma como o Flamengo faz, muitas vezes só pensando nele e nem consultando e nem participando das reuniões e nem ligando para a opinião dos outros, o Flamengo faz o dele, ponto. Isso está incomodando demais os outros e isso vai acabar causando uma revolução no Campeonato Brasileiro. Mas não com o Flamengo, mas sim por causa e contra o Flamengo. Eu, na minha humilde opinião, acho que o Flamengo tem razão em alguns pontos e está errado em outros. Mas ele está 100% errado exatamente nisso, na forma de se posicionar. Porque o Flamengo ele se trata como se fosse um clube autossustentável e não é. O Flamengo não, e nenhum clube no mundo é autossustentável. Nem o Flamengo, nem o Botafogo, nem o Vasco, nem o Fluminense, nem o São Paulo, nem o Palmeiras, nem o Barcelona, nem o Real Madrid, nem o PSG. Por quê? O Flamengo ele necessita, para ganhar dinheiro e ser Flamengo, dos seus adversários. O Flamengo ele só vende ingresso, sócio torcedor, camisa e compra jogador porque ele enfrenta o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense e todos os adversários dele. Se o Flamengo vender 38 jogos, 38 ingressos para 38 treinos do Flamengo, o Flamengo vai falir em 2 meses. O Flamengo não consegue montar uma competição sozinha. Então, para ele ganhar dinheiro, para ele ser autossustentável, para ele sobreviver, ele precisa saber se relacionar com todos os outros adversários. Mas não parece o que está acontecendo nesse momento. E como eu falei aqui no início, se você procurar aí no noticiário, você vai achar, já existem conversas, inclusive, para excluírem o Flamengo dos próximos campeonatos. Lógico, isso vai dar muita confusão ainda, até porque na semana que vem tem um Flamengo e Grêmio. O Flamengo já falou que vai colocar público no estádio, aconteça o que acontecer no Maracanã, e o Grêmio falou que se tiver público no estádio, ele não vai entrar em campo. Então, como esse assunto vai render muito, a gente vai falar ainda aqui no nosso canal sobre isso, para você não perder isso e nada mais do que a gente solta por aqui. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações que a gente aparece com live a qualquer momento e você é notificado. E também deixa o seu like, isso é o mais importante para o vídeo chegar a cada vez mais pessoas, beleza? É basicamente isso, rapaziada. Tamo junto, valeu!